Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os distúrbios do crescimento e da proliferação celular, ok? Eles também podem ser chamados de adaptações. Então, vamos lá. Então, falando sobre as adaptações, nós precisamos lembrar que uma célula ela vai tentar manter o seu equilíbrio, que a gente chama de homeostasia. Então, quando essa célula ela é submetida a uma situação estressante, ela vai tentar se adaptar a essa situação através de mudanças morfológicas que vão levar a alterações funcionais. E tudo isso vai levar a um metabolismo diferenciado da célula. Essas adaptações, elas são reversíveis. Se você tira o estímulo estressante, essa célula pode voltar ao normal. Nós vimos nas aulas anteriores que, por meio de estímulos nocivos, nós também podemos ter alterações. Alterações reversíveis, que nós vimos como as degenerações, que são acúmulos de substância dentro da célula por causa de algum erro metabólico. E a gente também viu que se o estímulo nocivo ele é muito intenso, ou se ele é muito persistente, progressivo, aí a gente pode ter a morte celular. Nós vimos que temos dois tipos de morte, a necrose, uma morte sempre patológica, que vai acometer uma grande parte de células do tecido, e nós temos a apoptose, que é uma morte considerada de morte celular programada. Ela pode ser fisiológica ou patológica, e as células elas vão morrer individualmente. Ok. Então, para a gente começar, é importante que a gente tenha um panorama do que é uma adaptação, quais são as adaptações. Então, aqui nós temos um exemplo com essas bolinhas, tá certo? Então, aqui essas bolinhas, seriam as células normais de um tecido. Essas células normais, elas podem ter tanto mudança de tamanho e número celular, como mudanças no tipo celular, ok? Mudanças do tamanho e número celular podem ser hiperplasia, que é um aumento de número de células, hipertrofia, que é um aumento do tamanho das células, e a atrofia, onde pode acontecer tanto a diminuição do número quanto a diminuição do tamanho das células. E o que diferencia a hiperplasia da hipertrofia? Na hiperplasia e na hipertrofia, nós temos um aumento do tamanho do órgão. Mas na hiperplasia, isso acontece pela multiplicação celular. E na hipertrofia, pelo aumento do tamanho das células. E é importante que a gente diferencie as duas, porque crescer, qualquer célula consegue crescer. Mas se multiplicar, nem toda célula consegue se multiplicar. O que vai determinar se uma célula tem ou não a capacidade proliferativa vai ser uma série de mecanismos celulares que precisam estar ativados para que ela consiga fazer mitose. Então, nem todo tecido tem células com capacidade mitogênica alta que consiga ser expressa como aumento do órgão, ok? Na atrofia, a gente tem a diminuição do tamanho do órgão, que pode acontecer pela diminuição do tamanho das células ou do número de células. Perder células todo órgão pode, e diminuir o tamanho todo órgão pode. Então, algumas literaturas escolhem por não separar a diminuição do número da diminuição do tamanho. Mas o Bogliolo, ele separa. Bogliolo, ele chama a diminuição do número de células de hipoplasia e a diminuição do tamanho das células de hipotrofia. Ok, vamos para o lado de cá, então. Do lado de cá, nós temos a alteração do tipo celular. E aí nós temos duas alterações do tipo celular. A metaplasia, que é uma mudança completa no tipo celular, ou seja, você pega uma célula especializada de um tecido e transforma em outra. Essa mudança ela é significativa e ela vai acontecer por meio da reprogramação genética das células-tronco do tecido. Mas ela tem determinada limitação. Ela só vai acontecer dentro de células que tenham determinadas características. Por exemplo, célula epitelial só muda para célula epitelial. Célula mesenquimal só muda para célula mesenquimal. Então, um tecido que tem adipócitos, ele pode sofrer calcificação. Mas um tecido que tem um epitélio, ele não vai criar adipócitos na superfície do epitélio, entendeu? Então, essa limitação, ela é muito sábia, né,
da natureza, do nosso organismo, porque senão a gente teria complicações. Então, o epitélio pode mudar para outro tipo de epitélio. E você pode estar pensando, o que faria um epitélio mudar para outro tipo de epitélio? A necessidade, como tudo que a gente está vendo aqui nas adaptações. Se eu tiver uma situação estressante, meu organismo vê que aquele epitélio, por exemplo, não conseguiria sobreviver, aí ele faz uma reprogramação genética das células tronco e aquele epitélio é substituído por um epitélio mais resistente. Já a displasia, ela é muito semelhante ao câncer e tanto ela quanto a metaplasia são consideradas lesões pré-cancerígenas, mas a displasia é mais grave. Porque na displasia eu tenho uma proliferação celular exacerbada, que se você parar para pensar é o que a gente tem no câncer. E aí você pode estar pensando, como é que eu diferencio então? A displasia ainda é reversível, ela ainda obedece os controles celulares do crescimento da proliferação celular. Ela ainda obedece os limites do tecido, diferente do câncer, que não obedece ninguém. Vamos para o próximo. Aqui a gente está mostrando a necessidade. Por que a gente precisa de uma adaptação? Para permitir que a célula sobreviva na nova realidade dela, que ela está passando frente à situação estressante. Então, para fazer com que ela sobreviva naquele ambiente, ok? As adaptações, elas vão acontecer. Elas podem acontecer tanto por indução, mas também por redução da síntese de proteínas. E elas vão levar a um metabolismo celular diferenciado. Um exemplo muito simples. A pessoa que malha e fica hipertrofiado, ela necessita de energia muito maior do que aquela pessoa, por exemplo, sedentária que não faz nada. Por quê? Porque a musculatura dela tem um metabolismo que exige muito mais calorias, energia, do que aquela pessoa que fica em casa sedentária e não malha, por exemplo. Entendeu? Então, da mesma maneira que na hipertrofia a gente tem um metabolismo que vai ficar aumentado, na atrofia a gente teria um metabolismo diminuído. Inclusive, às vezes, é a estratégia do organismo. Ele vê que determinado órgão ou está sofrendo por falta de oxigênio, ou então por desuso, e aí o que ele faz? Dá uma diminuída do tamanho ou até mesmo do número de células para que o metabolismo seja diminuído e o tecido como um todo não morra. As adaptações, elas podem ser fisiológicas ou patológicas, tá? A adaptação fisiológica, um ótimo exemplo é o aumento da mama durante a gestação, quando a mulher vai ter uma hiperplasia das glândulas mamárias, ou até mesmo o exemplo que eu falei da pessoa que malha, ela vai ter que ter um aumento da fibra muscular para poder aguentar o esforço, mas tudo isso é fisiológico. Mas a gente também pode ter adaptações patológicas, como, por exemplo, a hipertrofia do miocárdio, em uma doença de Chagas, ou até mesmo uma hipertrofia do miocárdio, no caso de uma hipertensão arterial maligna, ou a hiperplasia benigna da próstata, que embora o nome seja benigna, ela é benigna porque ela não é um câncer, mas ela é uma patologia, ok? E aí, isso às vezes é uma situação patológica, dependeu de estímulos fisiológicos, como é o que acontece com a hiperplasia benigna da próstata. O fato de eu ter muita dihidrotestosterona leva a uma proliferação das células da próstata. Então, a dihidrotestosterona é um hormônio normal. Então, um estímulo fisiológico que acabou levando a uma alteração patológica. Para que a gente consiga entender as adaptações relacionadas a número, a gente precisa perceber que a gente tem 3 tipos celulares com relação à proliferação celular no nosso organismo. Células lábeis são células que estão o tempo todo se proliferando, certo? O melhor exemplo são as células da pele, onde frequentemente a pele ela está sendo renovada, e isso é muito importante, porque quando a gente tem uma diminuição dessa renovação, aí a gente tem envelhecimento e a gente pode ter até alguma patologia. Então, essa renovação é muito importante. Isso vai acontecer porque, lembrando um pouquinho da histologia, lá próximo à membrana basal, nós temos as células tronco do epitélio da pele. E essas células tronco, elas vão se proliferando e empurrando as células da superfície, até que as células de cima descanem. Então, essas células, elas não precisam de nenhum estímulo muito grande para a proliferação celular. Elas já estão ali continuamente, as células tronco desse tecido, continuamente se proliferando.
Já quando a gente fala que um tecido ele tem células estáveis, significa que as células estão quiescentes, quiescente quer dizer dormentes, então elas estão dormentes, mas se eu der o estímulo, elas conseguem proliferar. É o que acontece, por exemplo, com o fígado. O fígado, se não houver necessidade, as células não proliferam, mas se você retirar um pedaço do fígado, o fígado tem capacidade proliferativa para regenerar. Mas observem que essa capacidade proliferativa ela só aconteceu por causa de uma situação onde foi necessário um estímulo para a proliferação. Já as células que a gente chama de permanentes ou perenes são células que antigamente acreditava-se que elas não tinham nenhuma capacidade proliferativa. Hoje em dia já se sabe que essas células elas têm capacidade proliferativa reduzida. Então elas conseguem proliferar, mas proliferam menos. Mas pelo fato dessa capacidade proliferativa ser tão pequena, não tem uma repercussão significativa para o tecido. Então é praticamente como se elas não estivessem proliferando. Exemplo de células permanentes, a gente tem o cérebro, as fibras musculares cardíacas. Beleza, então agora vamos entrar no que interessa. Atrofia. A atrofia é uma diminuição do tamanho do órgão ou tecido, ok? E ela pode acontecer por diminuição do trabalho ou desuso. O melhor exemplo é uma pessoa que está paralítica, né? O desuso daquela musculatura vai fazer com que a gente tenha atrofia. Perda da inervação também dá para usar o mesmo exemplo da pessoa paralítica. Diminuição do suprimento sanguíneo, se de repente a gente tem uma compressão, e eu vou mostrar para vocês, uma compressão dos vasos ou surgimento de placas de ateromas. Vou mostrar para vocês o que acontece no caso do cérebro, né, daqui a pouco. Diminuição ou perda do estímulo endócrino, que é o que acontece quando a gente vai envelhecendo. Mulheres, tem um ótimo exemplo, útero e ovários. Porque a mulher parou de menstruar, então não tem mais aquele mesmo estímulo endócrino, e aí a gente vai ter uma diminuição, uma atrofia desses órgãos. O envelhecimento, né, o exemplo anterior é um bom exemplo, mas o envelhecimento de uma maneira geral, a gente tem atrofia de vários tecidos, né, e a compressão, às vezes tumores podem comprimir um determinado órgão, isso faz com que ele acabe se atrofiando, até mesmo porque a compressão também vai afetar o suprimento sanguíneo, por exemplo. Aqui está mostrando a atrofia cerebral. E aí, observem. Aqui a gente tem um cérebro normal e aqui a gente tem um cérebro atrofiado. E a atrofia é visível no sentido de você conseguir ver tanto diminuição do órgão como os sulcos. Olha como eles ficam mais espaçados. Vou botar outra coisinha aqui. Olha como os sulcos aqui eles ficam mais espaçados, não é isso? E aí, isso acontece na senilidade, na velhice, o que causa senilidade. Por que isso acontece? Os vasos sanguíneos, com o passar do tempo, eles vão acumulando placas de ateroma, e essas placas de ateroma diminuem a circulação sanguínea na região. Hoje em dia, tem vários estudos que mostram que se você tem uma alimentação saudável, estilo de vida saudável, mas principalmente se você continua estimulando o seu cérebro, essa atrofia ela pode ser retardada. E aí pegaram pessoas que entraram na aposentadoria, né? Pessoas que se aposentaram. E essas pessoas que se aposentaram, às vezes, elas acabavam parando de ficar ativas, no sentido que aposentou, vou ficar para sempre na frente da TV, né? E a TV não é um estímulo para o seu cérebro. O estímulo para o seu cérebro é algo que desafie ele. E aí, quando você faz isso e não estimula, não desafia o seu cérebro, aí você pode colaborar com uma atrofia precoce que vai se expressar como senilidade, né? Então, fica aí a dica, estude para sempre. Aqui está mostrando o que acontece a nível histológico. Então, aqui a gente tem células normais. Vou aproveitar e falar tanto da atrofia como da hipertrofia. Então, na hipotrofia, que é o que a gente tem do lado de cá, a gente tem uma diminuição do tamanho das células. Já na hipertrofia, a gente tem um aumento do tamanho das células. Por outro lado, a gente tem a hipoplasia. A hipoplasia é uma diminuição do número. Observe quantas camadas eu tenho aqui e quantas camadas eu tenho aqui. Então, houve uma diminuição do número de camadas e, óbvio, isso aconteceu por causa de uma diminuição do número de células. Já aqui na hiperplasia, houve um aumento do número de camadas
que aconteceu por causa do aumento do número de células, ok? Então, é importante a gente entender que a hipotrofia e a hipoplasia, que vão constituir as duas juntas, a gente pode chamar de atrofia, elas vão levar um metabolismo celular diminuído, né? E já a hipertrofia e a hiperplasia, que podem acontecer em conjunto, elas vão levar a um metabolismo celular aumentado. Então, se eu tenho uma necessidade de diminuir meu metabolismo, diminuir a síntese proteica, por exemplo, vou ter a atrofia. Mas se eu preciso aumentar o meu metabolismo, aumentar o tamanho do meu tecido e tudo mais, aí eu vou ter a hipertrofia ou a hiperplasia ou até mesmo os dois. E isso vai acontecer por aumento da síntese proteica, no caso da hipertrofia, no caso das duas tem aumento da síntese proteica, no caso da hipertrofia prevalece o aumento da síntese proteica, e no caso da hiperplasia, a gente vai ter uma multiplicação celular, então mitose. Ok. Aqui a gente tem mostrando para vocês uma atrofia muscular. Observem que as fibras musculares, que geralmente a gente vê em corte longitudinal, elas estão em corte transversal. Então, é como se eu estivesse mostrando assim de frente para vocês, tá? E é notória a atrofia. Olha o tamanho dessa fibra, né? O diâmetro dessa fibra. E olha o diâmetro dessas fibras aqui, que podem estar normais ou hipertróficas, né? E a gente comparando, a gente vê uma diminuição do diâmetro. Então, aí a atrofia aqui é notória e visível. E para comparar, também fibra muscular, só que aqui é em outro corte, tá? Aqui é corte longitudinal. E aqui você consegue diferenciar pela espessura. Olha a espessura dessa fibra. E aqui a fibra ela tá tão fininha que isso nem parece músculo. Isso parece tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo frouxo. Mas na verdade isso é músculo, tá? Músculo atrofiado aqui. Ok? Então, vamos falar agora da hipertrofia. A gente já falou um pouco da hipertrofia, né, naquela imagem. Então, só recapitulando, a gente vai ter um aumento do tamanho das células, não um aumento do número. A gente vai ter um aumento da síntese proteica para que as células cresçam, o que vai levar a um aumento do tamanho do órgão ou tecido. A hipertrofia ela pode ser fisiológica ou patológica. A hipertrofia fisiológica ela vai acontecer principalmente por causa de um aumento da demanda de trabalho, que pode acontecer com uma pessoa que pratica exercícios físicos, por exemplo. E ela também pode acontecer de uma maneira fisiológica pelo controle hormonal, que acontece na mulher gestante, quando ela tem que abrigar o bebezinho, aí a gente vai ter uma hipertrofia ali daquelas fibras da musculatura lisa do útero. Na musculatura lisa, já que a gente fala de músculo liso, também pode ter um pouquinho de hiperplasia, mas principalmente hipertrofia. Já a hipertrofia patológica, a gente vai ter em algumas situações, como por exemplo, o aumento do trabalho, que acontece na hipertensão, no hipertireoidismo, na doença de Chagas. Tudo isso vai fazer com que o coração trabalhe mais e aí a gente vai ter uma hipertrofia das fibras cardíacas. Também a gente pode ter uma hipertrofia, no caso, por compressão, e o melhor exemplo é o da bexiga. Vou tentar desenhar aqui para mostrar para vocês. Então, a gente vai ter a bexiga com a uretra, né? E os ureteres. Nos homens, a uretra, ela passa no centro da próstata. Então, aqui, a gente vai ter a próstata e a uretra, ela tá passando através da próstata. Quando o homem ele tem hiperplasia prostática, a área hiperplasiada é justamente a área que está envolvendo a uretra. Então, quando essa área ela começa a sofrer hiperplasia, sofrer a proliferação das células, aí essa área ela vai pressionar a uretra. E aí esse fato dela pressionar a uretra pode levar a uma obstrução parcial
ou total. Uma obstrução total, a repercussão é bem complicada porque não vai passar urina nenhuma, mas comum é a parcial. E aí na parcial a gente não tem o esvaziamento completo da vesícula, né? da bexiga. Resultado, a urina vai se acumulando. E qual a estratégia do corpo para se adaptar a uma bexiga que não tem como ser esvaziada? A hipertrofia da musculatura lisa da bexiga. Então, essa musculatura começa a hipertrofiar também. Isso aconteceu por quê? Por causa da compressão aqui da uretra. Também pode haver a hipertrofia dos ureteres. Então, essa é uma hipertrofia por compressão. E aqui a gente tem uma imagem para servir de exemplo. Aqui a gente tem uma pessoa que malhou bastante, e aí, consequentemente, a musculatura dele está hipertrofiada, né? E aqui a gente tem um útero que estava com um bebezinho dentro, e aí a musculatura também ficou hipertrofiada. Todas as alterações são alterações macroscópicas. Aqui, uma comparação. Um útero que estava com o bebê, né? E aqui, um útero que não está no período da gestação, né? Uma mulher que não está grávida. E aqui, isso é alteração macroscópica, esses dois. Aqui do outro lado, a gente tem a alteração microscópica. Um útero, a microscopia das células musculares do útero quando não estão hipertrofiadas, ou seja, quando o útero não está, é um útero de uma mulher que não está grávida, e aqui a hipertrofia numa mulher que está grávida, né, ou que acabou de ter bebê, um útero, né? Observem a espessura das fibras musculares lisas, e aqui a espessura, né? É até difícil de conseguir mensurar a espessura, né? Para vocês observarem que fica muito aumentada de tamanho. Então, a hipertrofia é bem significativa. Aqui, o miocárdio, que é o músculo cardíaco. Olha a espessura dessa parede, uma alteração macroscópica também. E mais ou menos aqui a espessura da parede do lado de cá. Então, a gente vê que tem uma hipertrofia, né, desse ventrículo. Aqui, a alteração microscópica da hipertrofia, que eu mostrei anteriormente, a macroscopia, que é a hipertrofia cardíaca. Observe as fibras, aqui, a fibra normal, perdão, aqui é a fibra hipertrofiada, aqui é a espessura da fibra normal. O mesmo aumento, tá, gente? E os núcleos também aumentam de tamanho, né? Então, a gente vai ter um aumento do núcleo aqui, o núcleo aumentado de tamanho aqui, certo? Característico da hipertrofia. Na hiperplasia, a gente já falou, é o aumento do número de células e o aumento do volume do tecido ou órgão, ocorre em conjunto com a hipertrofia, porque eu falei para vocês, um tecido ele pode até não ter capacidade proliferativa, mas crescer, né, aumentar o tamanho das células, o tecido consegue. Então, aí a gente tem a hiperplasia, ocorre em células capazes de sintetizar DNA e que podem sofrer divisão, que no caso é a mitose, proliferação celular. Assim como a gente viu anteriormente com a hipertrofia, e no caso, na atrofia também acontece isso, tá? Pode ser fisiológico ou patológico. Hiperplasia fisiológica pode ser hormonal, o melhor exemplo é a proliferação das mamas durante a gestação, para que depois a mulher alimente o bebê. E compensatório, o melhor exemplo é o fígado. Se você tirar um pedaço do fígado, o fígado tem uma grande capacidade proliferativa e ele consegue regenerar. Mas ele só regenera mediante essa compensação do fato de você ter arrancado um pedaço.
A hiperplasia patológica, ela pode acontecer por estimulação hormonal, como o exemplo que eu dei anteriormente da próstata, da hiperplasia prostática benigna. Reacional, como é o exemplo das cicatrizes, pelo fato de eu ter me cortado, aí a gente vai ter uma reação que é o reparo. E a hiperplasia causada pelos vírus, onde o HPV ele consegue entrar dentro do material genético da célula e alterar a regulação da proliferação celular, causando a hiperplasia, que é observada macroscopicamente como verruga. Lógico que nesse caso a gente está falando do HPV causando verruga e não câncer, porque a hiperplasia ela é reversível e ela é fisiológica, mas o câncer ele é... Quer dizer, a hiperplasia pode ser fisiológica, né? Já câncer, não existe câncer fisiológico. O que diferencia, então, a hiperplasia do câncer? O câncer, ele é uma proliferação celular exacerbada que não obedece os limites do tecido e também não obedece os controles da proliferação celular. Enquanto a hiperplasia, ela obedece os limites do tecido no sentido de o fígado, por exemplo, ele só vai crescer dentro daquele espaço. Ele não vai invadir o espaço dos outros órgãos, dos outros tecidos. E no câncer não há essa delimitação. Ele não obedece essa delimitação. Ele vai crescer e vai invadir os outros órgãos, vai pressionar e tudo mais. E o câncer não obedece controle de proliferação. E a hiperplasia, se eu tiro o estímulo que está fazendo com que a hiperplasia ocorra, a gente tem a reversão da hiperplasia. Aqui mostrando o exemplo de hiperplasia, que são as verrugas provocadas pelo HPV, alteração macroscópica, né, observada. E aqui uma alteração microscópica da hiperplasia, no caso a hiperplasia da tireoide. E aí dá para observar que a hiperplasia não é das células foliculares, e sim das células parafoliculares, fazendo com que o estromo da glândula fique bem desenvolvido e diminuindo o número de folículos visíveis. Pelo menos nesse corte, né? Metaplasia é uma adaptação reversível como as outras, onde a grande peculiaridade é a mudança do tipo celular. Na metaplasia, um tipo celular adulto é substituído por outro tipo celular adulto porque vai acontecer uma reprogramação genética das células tronco desse tecido. Ela vai estar geralmente associada à hiperplasia e a gente tem a reprogramação das células de reserva. Vamos entender como isso acontece. Aqui está mostrando um tecido cilíndrico e um tecido escamoso. Então, observem que o tecido cilíndrico tem células-tronco. E essas células-tronco vão ser as células que vão ter uma reprogramação genética e vão se transformar em células escamosas frente a um estímulo lesivo. Por exemplo, a pessoa fuma e aí aquele epitélio, que é pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ele é sensível à ação das toxinas presentes no cigarro. E aí o corpo faz o quê? O corpo tenta uma outra estratégia, muda o tipo celular para que o novo tipo celular resista e assim o tecido não morra. A vantagem, a vantagem bem óbvia, né? Que é a vantagem da mudança do tipo celular e do fato do tecido não morrer, mas há duas principais desvantagens. A primeira é que, se você faz uma reprogramação genética, você pode acabar silenciando um gene que era responsável pela supressão do tumor ou ativando um gene da proliferação e, com isso, você pode ter a predisposição ao câncer. E o outro problema é que cada tecido tem o seu epitélio por causa da especialização do epitélio. Uma vez que você muda um tipo de epitélio para outro tipo de epitélio, você tem a mudança também da função. E aí essa função vai ser perdida, a função do epitélio anterior. Além de acontecer a nível epitelial, que é o mais comum, a metaplasia também pode acontecer a nível mesenquimal, que é mais raro, mas pode acontecer. Células de gordura, tecido adiposo, que aí no tecido adiposo começa a surgir uma calcificação, né? Então pode acontecer também. Agora, o que não pode acontecer é o que eu falei anteriormente. Não tá para ter uma metaplasia de uma célula
mesenquimal, se transformando em uma célula epitelial e vice-versa. Como é que acontece essa reprogramação gênica? Para que a gente entenda isso, a gente precisa lembrar que no nosso material genético a gente tem 2 tipos de cromatina. Lembrando que a gente só tem cromatina durante a intérfase, tá? Na divisão celular, o nosso material genético, ele está na forma de cromossomo. Então, a cromatina, ela pode ser eucromatina ou heterocromatina. Eucromatina é a cromatina que tem um material genético descondensado, onde os genes estão disponíveis para que a síntese proteica ocorra. Já na heterocromatina, a gente vai ter um material genético guardado, condensado. Então, aqueles genes estão indisponíveis. Se você parar para pensar, embora nós tenhamos em todas as células o mesmo DNA, o mesmo material genético, nós temos diferentes tipos celulares e cada tipo celular tem a sua função específica e produz proteínas diferentes. Então, isso acontece por causa da expressão gênica. A eucromatina de uma célula, ela não necessariamente ela é a mesma da eucromatina da outra célula, ou seja, os genes disponíveis para a síntese proteica em uma célula diferem dos genes disponíveis para a síntese proteica em outra célula. Visualmente, a eucromatina, ela aparece como uma região, aqui é o núcleo, né? A gente tem vários núcleos aqui. A região mais escura é a região onde provavelmente a gente tem eucromatina. Também podemos ter uma região bem escura, que aí no caso seria o nucleolo, que é o local de síntese de ribossomos. Mas, exceto o nucleolo, essas outras regiões mais escuras são as regiões onde a gente tem a heterocromatina, tá? Falei eucromatina, corrigindo. A região mais condensada é a heterocromatina. Já a região mais frouxa é a região da eucromatina. E nessa região mais frouxa, o material genético ele tende a estar menos enovelado e, portanto, disponível para que a síntese proteica ocorra. Esse tecido aqui que eu estou mostrando para vocês é um tecido de fígado. Então, essas células são os hepatócitos. Então, vamos ver um exemplo. Aqui nós temos 2 tipos celulares completamente diferentes, embora os 2 possam até ter o mesmo material genético se forem do mesmo indivíduo. Do lado de cá, aqui em cima, nós temos fibroblastos. E aqui embaixo nós temos a mesma imagem anterior, né? São os hepatócitos. Fibroblasto secreta proteína de fibroblasto. Por exemplo, fibroblasto secreta colágeno, elastina, fibras elásticas, na verdade. Elastina também, né? Para quê? Para fazer a matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito. Já quando a gente vai para o hepatócito tem uma função totalmente diferente. O hepatócito tem função de metabolização. Então, ele tem uma série de enzimas que vão ser responsáveis por metabolizar as substâncias, seja para que a gente elimine, para deixar mais solúvel. Então, o maquinário celular proteico necessário no hepatócito é diferente das proteínas que a gente vai ter disponíveis no fibroblasto. Embora ambos tenham o mesmo material genético, cada um sintetiza as proteínas que necessita. Aí eu vou dar um exemplo. Imaginem que no mundo exista um livro de receitas com todas as receitas de culinárias, de cozinhas que existem na face da Terra. E aí, quando você fosse montar o seu restaurante, fosse dado para você esse livro, mas aí naquele momento você tem que decidir de que tipo de comida vai ser o seu restaurante, qual vai ser a culinária, qual vai ser a cozinha do seu restaurante. Aí você decide, não, quero um restaurante de comida japonesa. E aí, nesse momento, a pessoa, o dono do livro, lacra todas as outras receitas e deixa disponível para você apenas receitas de comida japonesa. E aí, você vai lá e você faz o seu restaurante e você só prepara comida japonesa. Por quê? Porque você só tem disponível receitas de comida japonesa. Nessa analogia, você tem o livro todo? Tem. Mas você pode
fazer qualquer comida que você queira naquele livro? Não, mesma coisa com o nosso material genético, tá? Todas as células têm todo o DNA, que é nada mais nada menos do que um livro de receitas de todas as proteínas que nós podemos produzir. Mas cada célula vai ter acesso às receitas, ou seja, aos genes que ela precisa. Se a célula é um fibroblasto, ela precisa de genes de fibroblasto disponíveis. Para quê? Para produzir proteínas necessárias para que o fibroblasto execute a sua função. Se a célula é um hepatócito, a célula vai ter disponível os genes, as receitas, para produzir proteínas necessárias para que o hepatócito exerça a sua função. Esse mesmo raciocínio funciona para todas as células. Os adipócitos vão ter disponíveis apenas os genes na forma de eucromatina, os genes que ele precisa, os adipócitos precisam para poder sintetizar as proteínas de adipócitos. Mesma coisa para neurônio e todas as outras células. Agora imagine o seguinte, imagine que comida japonesa está péssima, está em baixa e que o meu restaurante de comida japonesa está para quebrar. E eu decidi que ao invés de fazer comida japonesa, eu quero fazer comida italiana, que pizza todo mundo come, é uma coisa que dá muito certo, então vamos fazer uma pizzaria. Mas aí eu cheguei lá para o dono do livro de receitas universal e peço: será que daria para eu lacrar as receitas de comida japonesa e abrir as receitas de comida italiana para fazer a minha pizzaria? E aí é isso que acontece. O dono do livro de receitas lacra as receitas de comida japonesa e abre as receitas de comida italiana. E agora o seu restaurante, que era de comida japonesa, passa a se tornar um restaurante de comida italiana. Então seria esse o raciocínio que a gente teria na metaplasia. Por exemplo, aqui, essas células aqui são as células do epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado do sistema respiratório. A função dessas células é produzir muco e os cílios drenam o muco para que o muco ele suba e qualquer impureza que você respira fica presa no muco e volta junto com o muco, porque os cílios estão fazendo um movimento ascendente, vai para a boca e você elimina, tá? Mas aí a pessoa fuma. Quando a pessoa fuma, esse epitélio ele é sensível. Então, ele não vai aguentar muito tempo a ação das toxinas do cigarro. Ele vai ser destruído se eu não fizer nada. Qual é a tática do meu organismo? Chega no DNA e altera a expressão gênica, ou seja, chega no livro de receitas, lacra os genes que não são necessários para o tecido escamoso e abre os genes que são necessários para o tecido escamoso. Com isso, o tecido que era cilíndrico passa a ser escamoso. Por quê? Porque o tecido escamoso é muito mais eficiente. Mas, como eu falei anteriormente, tem dois problemas aqui. Primeiro, a função foi perdida, então não vou ter mais a filtração que eu tinha anteriormente. E, segundo, isso aqui pode predispor ao câncer, já que eu estou silenciando alguns genes, nessa brincadeirinha de silenciar genes e ativar outros, eu posso silenciar genes supressores de tumor ou posso superativar genes de proliferação celular. E a associação desses fatores pode levar ao câncer. Por isso que a metaplasia é considerada uma lesão pré-cancerígena. Depois da metaplasia, a gente tem a displasia. A displasia ela também é bem complicada, porque na displasia a gente tem uma proliferação celular desordenada, mas que ainda não é neoplásica, porque se eu tirar o estímulo ainda é reversível, tá? E ela vai ocorrer principalmente nos epitélios e principalmente em epitélios onde já aconteceu metaplasia. Então, já tive metaplasia, aí o epitélio vai naquela região e acontece a displasia. A gente vai ter perda da uniformidade das células individuais e da sua organização arquitetônica, orientação arquitetônica. Então, geralmente, eu vou mostrar no próximo slide. O tecido ele tem uma organização, cada camada de células tem células semelhantes, e uma vez que a gente tem a displasia, essa organização ela é perdida. Uma displasia ela pode evoluir primeiro para um carcinoma in situ, que é aquele câncer que está restrito ao epitélio,
e depois para uma neoplasia invasiva, né? Onde a gente vai ter as células ultrapassando a membrana basal, chegando ao tecido conjuntivo, onde tem vasos sanguíneos e linfáticos, e aí pode acontecer a metástase. Então, a asplasia ela é considerada uma neoplasia pré-invasiva, ou seja, uma lesão pré-cancerígena. Quer dizer, ela pode ser considerada uma vez que ela vire carcinoma in situ, ok? É uma neoplasia pré-invasiva. Aqui está mostrando um exemplo. Observe a organização arquitetônica do tecido. Vejam que no tecido normal, que é esse aqui, ó, cada camada de células vai ter um tipo celular, por exemplo, essa camada. Aí você observa as células dessa camada, todas elas têm as mesmas características, são todas semelhantes. As células dessa camada aqui, que são as maduras, também todas são semelhantes, com as mesmas características. Vamos observar agora o que acontece com as displasias, tá? Aqui, primeiro uma displasia mais leve, aí a gente já tem as células na mesma camada, células alteradas. Depois uma displasia moderada, diferentes tipos celulares na mesma camada, e a displasia severa, né? Também diferentes tipos celulares na mesma camada. E o carcinoma in situ, que é quando essas células não vão mais obedecer nenhum controle de proliferação celular, e aí esse carcinoma in situ já é um câncer, se a gente não tiver cuidado, ultrapassa a membrana basal e pode dar metástase e tudo mais. E para concluir aqui, uma lâmina, né, normal, observem a organização arquitetônica, as células da mesma camada, todas têm as mesmas características. Aqui a gente tem uma displasia, observem essa camada aqui, ó. Tentei fazer uma reta, não consegui muito não. Vou apagar para vocês darem uma olhadinha nas células dessa camada. Observem como a gente tem diferentes graus de maturação na mesma camada. Então, ó, por um lado, a gente tem essa célula aqui, que está com um pouco mais de citoplasma e tem um núcleo maiorzinho, mas por outro lado, a gente tem essa célula aqui, ó, que está quase na mesma camada, que tem um núcleo muito pequeno e ainda mais citoplasma. Essa célula aqui amadureceu mais do que essa, mas ambas estão praticamente na mesma camada, mostrando a perda da organização arquitetônica. E além do mais, o normal é a gente encontrar essas células com muito núcleo e pouco citoplasma apenas na primeira camada, já que quando você olha, ó, tem primeira, segunda, até mais ou menos a quarta camada de células, a gente ainda consegue ver células com características de muita imaturidade, núcleos muito corados, núcleos grandes, pouco citoplasma, né? E aqui de novo a mesma coisa, mostrando uma perda da organização arquitetônica. Observe essa célula que eu vou marcar para vocês. Vejam como ela amadureceu bastante. Ela tem bastante citoplasma e um núcleo bem pontiforme. Na mesma camada a gente tem essa outra célula aqui que eu vou marcar de outra cor. Na mesma camada, observem essa célula, ó. Ela tem pouco citoplasma e um núcleo enorme. Então, na mesma camada de células, praticamente, a gente tem dois tipos celulares completamente distintos, mostrando que esse tecido não amadureceu, né? E essas células não fizeram o que deveria acontecer nesse esquema aqui, ó, onde as células vão amadurecendo, vão ficando com cada vez mais citoplasma e um núcleo menor, ok? Então, isso é uma lesão pré-cancerígena, se não tiver cuidado, vai virar um câncer, certeza. E foi isso essa aula, espero que ela tenha sido útil, já é a terceira vez que eu gravo ela, porque ela acabou ficando muito grande, espero que dessa vez ela não tenha ficado tão grande. Deem uma olhadinha lá no Classroom, no sentido de se quiserem conversar alguma coisa, podem falar que eu tiro alguma dúvida. Lembrem que essa aula vai render uma AME, então vocês têm que estudar, ok? Estudem para a próxima AME. Tchauzinho, gente.